Seja muito bem-vindo a Destrave Seu Inglês em Minutos, do básico ao avançado. Aqui desconstruímos um método tradicional para te ajudar a falar e destravar o seu inglês através de práticas diárias em um curto espaço de tempo. Ou seja, todo o conteúdo aqui vai ter uma prática para o seu dia a dia. E se esse é o seu primeiro contato aqui, muito prazer, eu sou a Teacher Mandy, criadora da imersão Destrave Seu Inglês, especialista em fluência rápida, tanto para o uso pessoal quanto para o uso profissional. Olha, eu já ajudei mais de 4.000 pessoas a sair do zero à fluência, sem gastar rios de dinheiro com intercâmbios, nem muito menos passar horas estudando com apostilas. E eu quero aproveitar para te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal, já corre lá, se inscreve, ativa também as notificações para você ficar sabendo tudo o que está acontecendo aqui no canal e já me dá o seu like. Toda vez que você faz isso, você me ajuda e assim o YouTube vai identificar que esse é um conteúdo relevante e vai compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você também. E o nosso tema de hoje é aprendendo inglês em território nacional. E para nossa aula eu vou trazer um convidado super especial, o Teacher Daniel. Então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos compartilhar um pouco das nossas experiências e também deixar um exercício para você começar a praticar ainda hoje. E eu já quero começar com a pergunta que tá todo mundo querendo escutar. Assim que eu gosto. Já conta aí. Essa história de que para falar inglês fluente, para falar inglês mesmo, só saindo do país, morando fora através de intercâmbio. Conta pra mim tudo. Mito ou verdade? E olha, a minha resposta é: isso é mito, 100% mito. Eu escuto muita gente dizer assim: ai, teacher, eu já sei que eu só vou conseguir falar inglês quando eu for viajar para fora do país ou quando eu for fazer aquele intercâmbio. E olha, antes mesmo da gente aprofundar nesse assunto, eu já falo para você, é possível sim atingir a fluência fazendo intercâmbio e, é claro, indo e morar fora do país. Porém, você também consegue esse mesmo resultado sem sair do Brasil. E eu falo isso com propriedade porque eu já preparei vários alunos para essa situação. Eu sou prova viva disso, você também, né, Teacher Daniel? Com certeza. Nós conseguimos atingir a fluência sem sair do Brasil. Então, isso tudo é desculpinha, pura mentira. Pois é, a verdade é que para você aprender a falar inglês, você pode aprender em qualquer lugar do planeta, tá? Eu gosto de usar muito um exemplo que eu vi uma vez. Imagina uma criança que não sabe nadar. Você pega essa criança e joga ela no mar. Pode ser que ela aprenda a nadar. Pode ser que ela se afogue e crie um trauma. Tá? Então, estar em imersão pode ou não te ajudar. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, baseado na tua história como professora, os alunos que você já atendeu, tem muita gente que já procurou a gente, que já fez intercâmbio, que quer fazer intercâmbio. Conta pra mim. Porque o que acontece em relação ao intercâmbio é, gente, principalmente com o dólar hoje em dia, é um investimento alto. Demais. Não é pra qualquer um por conta de tempo e dinheiro, com certeza. O dólar hoje tá caro. Lógico que fazer uma imersão, você ter uma experiência internacional é um negócio assim enriquecedor, ninguém está contestando isso. Mas vamos pensar em termos de resultado inglês. O que você acha, baseado aí nos seus alunos, a experiência dos seus alunos, o que você acha sobre esse negócio de investir dinheiro, tempo e o retorno que os alunos obtiveram através do intercâmbio? Claro. Gente, ó, como eu comentei com vocês, eu sempre atendo alunos que querem atingir a fluência e eles têm essa mentalidade de que o intercâmbio é a fórmula mágica. A solução para os problemas, né? Exatamente. Já cheguei até a conversar com alunos, falar, vamos lá, vamos conversar aqui, bater um papinho descontraído em inglês só para ver o que você já teve de experiência. E a pessoa não conseguia falar nada comigo em inglês, que estava ali numa situação super tranquila, né? Mas aí a pessoa olhava para mim e falava assim, não, teacher, mas ó, fica tranquilo, que quando eu for fazer meu intercâmbio, eu vou me encher de coragem, eu vou sair falando com todo mundo, eu realmente vou estar em imersão. Então quando a pessoa viaja, vai para imersão, ela muda de personalidade. Exatamente. E a gente já sabe como isso funciona, né? Diversos alunos que foram para fora, como você disse, investiram tempo, dinheiro e voltaram ainda mais frustrados, pensando até em desistir do inglês. Poxa, eu fui pra fora, gastei todo esse dinheiro, gastei meu tempo, achava que realmente ia resolver e voltei pro Brasil sem falar inglês. E eu não estou dizendo que a experiência de intercâmbio é algo negativo de jeito nenhum, é uma experiência única, é muito enriquecedor, com certeza. A gente não é contra o intercâmbio, Sou tá, 100% gente? a favor, tá? O que eu digo é assim, se você pensar no investimento de tempo e de dinheiro, baseado nos alunos que eu tenho, tá? Os que eu conheci até hoje, gente, o retorno não é compatível.
tá? Eles conseguiriam muito mais resultados seguindo algumas etapas sem sair do país do que eles conseguiram lá fora, isso que é verdade. Exatamente. E aí com muito jeitinho, né? Porque o aluno que ele já vem com aquele sonho do intercâmbio, a gente não pode jogar aquele balde de água fria nele. Então com muito jeitinho a gente procura mostrar para ele que se ele for um pouquinho mais preparado, se ele trabalhar a mente dele, se ele for com uma outra mentalidade, ele vai conseguir resultados ainda melhores, né? Então esse é o segredo do intercâmbio. Você se preparar um pouquinho aqui no Brasil e com mais ferramentas para lá para que você possa realmente fazer valer essa experiência. Legal. E conta pra mim uma coisa, baseado na experiência desses alunos que fizeram intercâmbio, investiram tempo, dinheiro e o resultado não foi proporcional ao investimento, né, em termos de ganhos de inglês. Você provavelmente perguntou pra eles, né, você vai pesquisar o que vocês fizeram lá, comportamento, plano de estudo e tudo mais. Você conseguiu perceber assim um padrão entre eles? Olha, Teacher Daniel, é triste dizer, mas existe sim um padrão que se repete, eu diria quase que sempre. Então, basicamente, o que acontece com o aluno é isso aqui. E eu adoro, gente. Quando o aluno volta de intercâmbio, eu adoro sentar com ele e conversar para entender como foi essa experiência. E basicamente o que acontece é o seguinte. Primeiro, o aluno toma aquele choque. Chega num país que ele não conhece ninguém, choque cultural. Né? Na maioria das vezes é um aluno que ele vai sozinho, né? Ele vai sem nenhum familiar, então ele está extremamente desconfortável. Outros até já tem aquele primeiro contato com o nativo e aí eles achavam que sabiam inglês. Fala, meu Deus do céu, não entendi uma palavra. Né? Então das duas uma, ou o aluno vai se trancar num quarto de hotel, vai que ficar é muito comum. casa. Muito comum, já vi muitas Sente pessoas. aquela falta da família, aqueles amigos que eles quase não estavam juntos, falam, meu Deus do céu, tô com muita saudade de casa. Exatamente. Ou por outro lado, a pessoa fica desesperada à procura de um brasileiro. Eu quero conforto, eu quero falar português. Né? E aí você faz aquele amigo brasileiro, até mesmo porque... Gente, e é o seguinte, você começou a falar português em qualquer parte do planeta, você vai encontrar um brasileiro, porque tem brasileiro em todo canto. E de repente, aquele fulano que você nunca viu na vida vira teu melhor amigo, a tua âncora de segurança, um negócio impressionante. E aí você vai para barzinho, vai tomar cerveja em dólar, que o dólar tá caro pra caramba, né? Aliás, tomar cerveja em dólar é meio complicado, sai bem caro mesmo. Faz isso aqui no Brasil que sai mais barato. E lembrando que esse é um aluno que teve aquela conversa comigo e disse assim: Teacher, olha, eu não falo inglês aqui no Brasil, mas quando eu for viajar pra fora, eu vou falar com os nativos, eu vou estar em imersão. Tudo aquilo que ele não fez no Brasil, de repente, quando estiver em imersão, ele vai começar a fazer. Como se estar em intercâmbio fosse mudar a personalidade da pessoa. Exatamente. Aí a teacher com aquela vontadezinha interna de dizer assim: eu te falei. Frase de mãe, né? Told you so. Mas a gente não pode fazer isso, né? Então, na verdade, eu tenho que receber muito bem esse aluno e mostrar pra ele que agora não é o fim do mundo, existem outras alternativas e que a gente vai conseguir aprender inglês estando aqui. Então, muito delicadamente, Teacher Daniel, quando o aluno vem me procurar, essa é até uma pergunta, né, que muita gente me faz: o que você recomenda? Fico aqui, estudo, faço uns cursos aqui, vou pra fora. Então, com muita delicadeza, eu gosto de explicar para o meu aluno o seguinte: o que funcionou para mim, o que funcionou para diversos alunos que eu já ajudei. Que se você for mais preparado, não é que o intercâmbio é proibido, que nós somos contra, não. Mas você pode se preparar um pouco mais para que você tenha uma experiência ainda melhor. Então, o intercâmbio é válido? Sim, mas é importante que você esteja com uma mentalidade diferente, que você realmente queira aprender, que você realmente encontre as oportunidades. Até porque a escola de intercâmbio é muito parecida com a escola de inglês que a gente tem aqui no Brasil, né? A grande diferença é que na escola de intercâmbio você vai encontrar muito latino, muito asiático, né? Brasileiros também. Brasileiros também. E aqui na escola do Brasil você vai ter muitos brasileiros. E o que acontece assim, o formato de sala de aula, livro, gramática, vai ser a mesma coisa. A diferença é que lá você fica o período todo da manhã, todo dia. É uma carga. Mas você paga por isso. Sim, aqui no Brasil você pode ter a mesma coisa, né? Só que você tem a aula regular ali de 2 horas por semana, enfim. Mas o que é ensinado numa escola é ensinado na outra, é praticamente a mesma coisa. A grande diferença seria estar em imersão e não o intercâmbio em si. E é isso que eu quero te perguntar agora. Qual que seria a grande diferença entre a imersão, né, e estar em intercâmbio? Exato. Gente, existe uma grande diferença. Olha, para você que ainda acha que intercâmbio e imersão é a mesma coisa, vamos mudar essa mentalidade, Como tá? assim? Tem uma diferença muito grande, Teacher Daniel. A imersão, gente, nada mais é do que você estar imerso naquela cultura. O que significa isso, teacher? É você fazer atividades, aquelas atividades do seu dia a dia,
todas em inglês. Seja escutar uma música, vou assistir alguma coisa na TV, vai ser em inglês. Vou conversar contigo, vai ser em inglês. Vou no mercado, vai ser em inglês. Então, é a dieta que você precisa que você vai cortar o português de vez. É em inglês all the time. E é engraçado isso, por quê? Quando você pensa em estar em imersão, fazer as suas atividades em inglês, você pode fazer isso em qualquer lugar do planeta. Exatamente. Assim como estar em imersão, né, você também pode viajar para qualquer lado do planeta e fazer as atividades em português, o que não vai evoluir, que é o que acontece. Brasileiro vai para os Estados Unidos querendo falar inglês, chega lá e fala português. Não tem como, gente, aprender inglês falando português. Não tem. Né? Então, estar em imersão seria realmente o que muda o jogo. Mas antes mesmo de você pensar em estar em imersão, é importantíssimo que você mude a sua mentalidade. Eu vou até compartilhar aqui uma história com vocês. Eu adoro contar as minhas histórias, se o tio Dani já sabe disso. Gente, a primeira vez que eu fui viajar pra fora, né, como vocês já falei pra vocês no começo do vídeo, eu não morei fora e aprendi inglês aqui no Brasil. Então, eu já estava realmente com a minha mentalidade totalmente preparada para essa situação e eu queria, olha, agora é o momento de eu ver realmente como eu vou me sair nessa situação. Então, eu estava super empolgada. E aí, chegou lá, né, eu já estava com o meu inglês toda, tá, agora é o momento de saber se realmente eu consigo falar com os nativos. E quando chegou na alfândega, gente, você que é brasileiro, vai entender o que eu tô falando. O cara me olhou, ele já sabia que eu era brasileira. E aí, comecei a falar com ele e tal, em inglês, já arrasando com o meu inglês. E aí, ele estava aprendendo português e aproveitou aquela oportunidade também, assim, malandrinho como eu, falou, vou praticar com ela português. E começou a falar português comigo. E eu falei, ai meu Deus, eu não vim aqui pra isso, né? E continuei falando inglês com ele, eu fui até o final da conversa em inglês. E ele até me parabenizou no final da conversa, falou, nossa, muito diferente do que eu vejo por aqui. Eu começo a falar português com as pessoas e elas engatam ali naquela zona de conforto. Então, gente, essa é a prova. Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Essa é a prova de que se você não mudar a sua mente primeiro e você tomar a decisão de falar, eu vou encontrar as oportunidades. Gente, se você fizer isso, você vai ver que vai ser uma experiência totalmente diferente. Escuto muita gente falar assim, ai, Teacher Dani, eu não tenho oportunidade, sabe? Não sei quem tem mais oportunidade do que eu. Quando, na verdade, nós temos que ir atrás dessas oportunidades, né? Então, é importantíssimo que você tome essa decisão. Eu vou aprender inglês aqui no Brasil, no matter what, ou eu vou aprender lá fora, né? Mas para isso você não pode depender das outras pessoas. Ah, só se o nativo falar comigo, né? Tem muita gente que fala assim... Legal você falar isso porque, assim, eu conheço muita gente que fala, eu já até viajei para os Estados Unidos, mas você sabe, né? Eu fui para Miami, eu fui para Orlando, e lá só tem brasileiro. Gente, eu fui para Orlando, fui para Miami, eu não falei uma palavra de português. É uma decisão minha. Exato. Assim, como eu estou em imersão no Brasil, eu posso ou não falar português. Exatamente. O comprometimento é meu. Exato. Né? Então, exemplo, quando você foi a primeira vez, foi para Miami, né? O que aconteceu? Você simplesmente falou inglês com todo mundo e todo mundo que está lá fala inglês muito bem, inclusive os latinos que falam inglês lá falam muito bem. Não, e um outro detalhe muito engraçado que eu escuto as pessoas falarem assim, ai, sabe o que é, teacher? Os americanos, eles são muito frios, sabe? A gente é mais caloroso, então eu cheguei lá e ninguém falava comigo, né? Se você tá achando que você vai fazer um intercâmbio, você vai chegar lá, os nativos vão colar e você... Fala, meu, vem comigo que eu tô louco pra te ensinar inglês, gente, né? Não tenho mais nada. Assim, não é Como assim. se eles não tivessem mais o que fazer, né? Eles não são babá, gente. Vamos lá. Exatamente. O mínimo, você vai viajar para os Estados Unidos, o mínimo que você pode fazer é aprender a comunicação básica. Aí eu garanto que eles vão com certeza te ajudar. Com certeza. Bom, existem dois tipos de aprendizado quando se trata de inglês. É o método tradicional e o método imersivo, né? Sim. O método tradicional muito parecido com o método de intercâmbio, as escolas que tem aqui no Brasil, a maioria delas, né? Exato. E a imersão, qual que seria basicamente a diferença entre essas duas? Bom, Teacher Daniel, antes mesmo da gente falar dessa diferença, eu gosto sempre de começar partindo daqui. Eu gosto de perguntar para o meu aluno o seguinte, o que você busca? Imagina agora, você está falando inglês, o que você gostaria de fazer com esse inglês? Legal, vamos imaginar. Preciso passar no vestibular, eu tenho uma prova, ou enfim... Então, uma depende empresa, muito. Preciso de uma proficiência. Se você de repente me respondesse assim, olha, eu quero me preparar para um teste de proficiência, eu quero me preparar para um cursinho, realmente eu vou te dizer que você precisa sim de uma metodologia que tenha um foco na gramática, tá? Por outro lado, que a maioria das pessoas que eu atendo vem com essa necessidade. E você olha assim para mim e diz, teacher, eu preciso me comunicar, eu quero me comunicar em inglês como eu me comunico em português. Eu já sei que essa pessoa precisa sim de uma metodologia de imersão, um método
método imersivo, né? Que nada mais é do que um método onde ele vai fazer todas as atividades ali, né? Ele vai cercar o universo dele em um universo do inglês, assim como a gente fez no nosso português, exatamente do mesmo jeito. E conta pra mim, como é que você chegou a essa conclusão? Bom, tenho várias histórias para compartilhar aqui para vocês. Eu sou uma contadora de histórias de verdade. Eu vou contar para vocês a história de uma aluna. Na época ela veio conversar com a gente, né? Como outros alunos já fizeram. Teacher, então, olha, eu decidi, eu quero fazer um intercâmbio, tô super animada, já paguei. Na verdade, ela não foi me consultar, ela foi só me informar que já estava tudo certo, né? E aí, como eu falei pra vocês, não posso julgar, dar aquele balde de água fria na pessoa e falar, não vai. Tudo comprado, tudo pago, tudo certo. Eu tinha estudado muitas vezes aqui no Brasil, entrou e saiu de escola e não conseguia aprender a falar de jeito nenhum. E ela falou, Agora vai dar certo, porque eu tenho certeza que quando eu chegar lá, eu vou me comunicar, vou aprender, vou mergulhar nessa cultura. e tudo que eu desejei pra ela foi boa sorte, se você precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui pra você. E aí, se passaram 6 meses, ela lá no intercâmbio dela em imersão. Intercâmbio. E ela voltou pra cá e mandou uma mensagem pra gente, falando, nossa, teacher, quero contar pra você como foi a experiência, tal, agora eu decidi que realmente eu quero aprender inglês. A Oi? gente ficou exatamente com essa cara de bolinha, chocada, falou assim, como assim? A pessoa investiu uma grana pesada, tempo, deixou todo mundo aqui, deixou até namorado pra poder viver esse sonho e você não tá falando inglês. Isso foi o que eu pensei, tá? Não o que eu falei. E aí eu falei, então tá, vamos tomar um café, vamos conversar. E aí, né, como eu falei pra vocês, fazendo aquele questionamento, e aí como foi essa experiência? Ela me contou exatamente aquele padrãozinho que eu contei pra vocês. Chegou lá, entrou em choque, porque não conseguiu entender nada que o nativo tava falando. Aí foi trabalhar num restaurante brasileiro, e é claro que ela Morou falava... com amigos. Brasileiros. Passava tomou- fim de semana com amigos. Brasileiros, tomou muita cerveja, gastou muito dólar e quase não falou inglês, né? Então, como resultado, voltou pro Brasil frustradíssima, né? E mais com aquela vontade de aprender inglês de verdade. Isso foi bom porque eu falei, agora eu vou conseguir te ajudar, porque você já passou por essa experiência, né? E agora sim que você está aberto, eu quero te mostrar algo que realmente vai resolver. E aí, o que a gente fez com essa aluna? Nós introduzimos ela no método de imersão, criamos ali um universo para ela de imersão realmente, e em menos de 6 meses ela já estava conseguindo se comunicar com nativos, assistir séries em inglês, vendo filme, né? Então, assim, pensa, o mesmo tempo que ela dedicou lá no intercâmbio, que ela estava lá, tinha nativo em todo lugar, ela conseguiu fazer aqui dentro do país, dentro do Brasil, com tantas pessoas falando português, mas por quê? Então, A gente 6 meses que essa trabalhou a pessoa mente tava. dela. Então, 6 meses que ela passou lá, ela não conseguiu falar inglês. Em 6 meses aqui, ela já estava conseguindo. O que mudou? Primeira coisa que eu trabalho com os alunos, gente, é a mentalidade, né? Eu costumo dizer muito, bater muito nessa tecla, que eu ensino inglês, mas eu consigo ir além do inglês, né? Então eu falo que se o meu aluno tiver uma mentalidade forte, se ele realmente acreditar no potencial dele, a gente consegue resultados ainda mais E rápidos. como que faz para acreditar no potencial? Porque a maioria das pessoas que vem procurar inglês já tentaram muita coisa, tá desiludido, fala, não, inglês não dá. Como é que você faz para essa pessoa começar a acreditar nela, mesmo se ela não acredita? O primeiro passo é convencer esse aluno que ele precisa realmente ir para a arena, ele precisa arregaçar as manguinhas dele, ele precisa ir lá, ele precisa errar, ele precisa fazer para que ele tenha um resultado. Muitas vezes o primeiro resultado que esse aluno vai ter não é o resultado que ele gosta, ele Fala, meu Deus, que vergonha, por que eu fiz desse jeito? mas a partir daí a gente consegue sim fazer diferente numa próxima vez. Então eu diria que o primeiro passo é começar. Você precisa colocar a tua cara no sol ali e você falar, realmente eu vou aqui, vou me jogar, vou me desafiar. É aí que você começa a ver os resultados e você vai melhorando aos pouquinhos, né? Não existe fórmula mágica. Aos poucos a gente vai consertando o que a gente não gosta até chegar naquele nível que a gente tanto deseja. Então, basicamente, para mexer na confiança da pessoa, você precisa colocar ela para fazer alguma coisa. Exatamente. Gerar algum resultado, porque são os resultados que vão mexer nas crenças que elas têm. Para a confiança, precisa gerar algum resultado para você ficar confiante. Então, conforme ela começa a falar um pouquinho inglês, ela começa a acreditar que ela consegue e assim por diante. Isso. E um outro ponto importante também, Teacher Daniel, é quando eu falei pra vocês assim que eu tenho que convencer o aluno, sabe por quê? Provavelmente você que está estudando inglês vai se identificar com o que eu vou falar agora, porque eu também passei por isso. A gente tem aquela mentalidade de que a gente só pode falar inglês quando o nosso inglês estiver perfeito.
Então eu tenho que convencer o meu aluno de que ele precisa ir com erros mesmo, que ele não vai fazer tudo perfeito, que provavelmente a primeira vez que ele falar com alguém ele não vai gostar, mas que a partir dali, a partir daquele resultado, a gente vai conseguir fazer diferente numa próxima vez. Na verdade, a gente só aprende através dos erros, né? A gente precisa convencer as pessoas que assim, não dá pra você aprender. Porque tem uma ideia muito maluca. Você quer aprender a falar inglês? Aprende primeiro. Não é possível. Você primeiro precisa começar a fazer coisa errada e através dos erros que você vai errando menos e quase não erra. Imagina só se eu estivesse esperando o meu português ficar perfeito para começar a falar. Tava mudo até hoje, faz muito sentido, com verdade. certeza. E só para a gente finalizar aqui sobre a metodologia de imersão, a base dela é exatamente essa. Aprendeu, praticou, né? Nos métodos tradicionais, você aprende, acumula muita informação. E aí, quando você chega aquele momento que você precisa falar com o gringo, você fica tão perdido com tanta coisa que você sabe que você não consegue colocar aquilo pra fora. Método de imersão é aprendeu, colocou em prática. Teacher, só sei um verbo. Vamos usar ao máximo esse um verbo. E conta uma coisa pra mim. Por que você acha que o inglês é importante na vida das pessoas? Bom, todos os dias eu recebo uma mensagem, uma ligação de um aluno que precisa do inglês. E aí eu gosto sempre de começar com essa pergunta: para que você precisa do inglês? Qual que é o teu objetivo? E na maioria das vezes eu encontro essas respostas. São alunos que já estão no mercado de trabalho, mas querem uma promoção. E aí, para você conseguir aquela vaga, você precisa do inglês. A pessoa às vezes até tem o know-how, mas para ela dar um passo adiante, precisa ter o diferencial que seria o inglês. Exato. Nossa, eu atendo muitas pessoas que têm um currículo muito rico, mas a pessoa não consegue concluir, não consegue falar inglês. E por esse motivo acaba, né, deixando aquela vaga ali, deixa para outra pessoa porque eu ainda não estou preparado. Por outro lado, também já vi pessoas que não estavam trabalhando, né, e que estavam almejando vagas que precisavam do inglês. Também outras pessoas que precisavam do inglês apenas para viajar. Ai, teacher, eu quero viajar com a minha família, eu quero ir pra Disney, eu quero conseguir entender as histórias, eu quero me sentir parte dessa cultura. Você mesmo que já esteve na Universal, como é que é chegar na Universal entendendo tudo o que acontece lá? É diferente? Nossa, gente, é muito diferente. Eu fui com a minha irmã, né, a teacher Daniel sabe disso, e ela já tinha estudado inglês, mas sabia muito pouco. Então ela ficava o tempo inteiro me perguntando: o que tá acontecendo? Por que vocês estão rindo? Por que vocês estão se emocionando? Né? Então, realmente, saber inglês, gente, é uma outra experiência. Não tem Sem falar na confiança, né? Qualquer coisa que acontecer, você consegue resolver como se fosse aqui no Brasil. Agora, falando de conteúdos da internet, o conteúdo mais top que você vai encontrar na internet, ele é em inglês. Então, se você sabe inglês, você consegue ter acesso a esse conteúdo também. Se pegar em português, com certeza você está pegando o raciocínio de alguém que traduziu. Exatamente. Né? E assistir filmes e seriados em inglês também, sem legenda, som original. Gente, é uma outra experiência também. Tem gente que me procura e fala: não, certeza. O dia que eu conseguir assistir um filme sem legenda, eu tô realizado. E realmente, eu particularmente gosto muito de filme, assisto sem legenda e faz muita diferença pra mim. E se eu te perguntasse, pra que investir no inglês? O que você me diria? Olha, eu diria para você que investir no inglês seria um dos melhores investimentos que você poderia fazer na sua vida. Número 1, porque uma pessoa que fala inglês, gente, ela tem uma confiança diferente, né? Na minha opinião, eu acho que uma pessoa que fala inglês, ela já está preparada para oportunidades que nem surgiram ainda, né? Então, escuto muita gente falar: tá difícil, a oportunidade, né, são para alguns apenas. Realmente, a oportunidade, ela está para aqueles que estão preparados. Então, toda vez que você investe no seu inglês, e mesmo que você não tenha uma oportunidade em vista, você está preparado com antecedência. Então, quando aquela oportunidade surgir, a vaga é tua com certeza. Quando você não está preparado, às vezes aquela oportunidade aparece e você nem enxerga essa oportunidade, porque você não está preparado, né? Exato. Legal. Quantas pessoas que eu já conheci que perderam oportunidades de morar fora, perderam promoções por não estarem preparados. Então eu diria assim, que investir no inglês com certeza é um dos melhores investimentos que você poderia fazer. Sem contar na parte emocional, né? Que muitas pessoas apenas querem aprender inglês por realização pessoal. Nossa, teacher, eu já consegui tanta coisa na minha vida, mas o inglês é a única coisa que eu não consigo. E na sua opinião, qual você acha que são as principais vantagens de falar inglês fluentemente hoje em dia? Olha, eu penso assim, vamos usar um exemplo de uma empresa, né? Que é o que acontece muito. Sempre tem aquela pessoa que tem um cargo alto,
mas ela não tem o inglês ainda preparado. Fala, ainda não estou preparada para isso. Então, muitas vezes, quando tem uma reunião em inglês ou de repente uma viagem para fora, o que ela faz? Ela pede ajuda para uma outra pessoa que está mais preparada do que ela. E aquela pessoa vai representar você segundo as ideias dela. Claro que baseado no que você passar. Mas nada melhor do que você mesmo se sentir capacitado, né? E muitas vezes você fala, eu consigo fazer aquilo, só que eu não sei fazer inglês. Né? Então... E ninguém vai representar suas ideias melhor do que você, com certeza. Exatamente. Legal. E se fosse, por exemplo, uma viagem? Quisesse viajar? Uma viagem também. Acabei de citar o exemplo da Disney, por exemplo, né? Então, imagina, já vi várias pessoas que foram com um guia turístico, com pessoas que falavam inglês, e aí ficava o tempo inteiro ali, né? Ai, o que tá acontecendo? E às vezes a pessoa não consegue, né, dar atenção para todo mundo, né? E você fica, poxa, acabei perdendo alguma coisa. Exato. Até para as mulheres que gostam bastante de ir às compras, eu lembro muito a minha irmã, que ela fala mais do que vai falar mais do que a boca, e ela ficava, ai, vem comigo que eu quero comprar tal coisa, né? Ou até mesmo. E às vezes você estava comprando as suas coisas, você não ia parar o tempo inteiro, né? Para ficar comprando para ela, com certeza. A autonomia, então, né? De autonomia, você. Legal. E sem contar também num outro detalhe importante, quantas pessoas que vão viajar e que às vezes encontram problemas, dificuldades em hotel, dificuldade com aluguel de carro. Compra coisa errada. E a pessoa fala, deixa, tá tudo tranquilo, porque ela sabe que ela vai ficar toda enrolada para resolver inglês. Né? Então olha a autonomia que é falar o inglês. E para resolver mesmo esses problemas que você citou, se você não tem inglês, você fica totalmente refém, você fica na dependência de alguém te ajudar. Exato, exatamente. E qual você acha que é o melhor momento para a gente aprender inglês? Sem sombra de dúvida, agora. O melhor momento é agora. Eu sempre gosto de usar essa frase. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, até mesmo porque esse depois pode ser muito tarde, né? E lembrando que em 10 anos o inglês vai ser requisito básico. Então, para você que acha, hoje eu tô conseguindo escapar ainda, não tenho inglês e tô conseguindo me virar, Olha, gente, em 10 anos, requisito básico. O tempo tá acabando. Se você ainda não fala inglês, chegou a hora, né? Chega de perder tempo. Conta pra mim uma coisa. O que você acha que vale mais a pena? Hoje, se eu... Imagina, não estudei inglês, estou aqui, teacher, me ajuda. O que você acha, tua opinião? Aprender inglês dentro ou fora do país? Eu nunca estudei. Tá. Gente, lembrando que não existe essa de certo ou errado. Estou conversando com vocês, compartilhando com vocês, baseado na nossa experiência, no que a gente já usou com muitos alunos, né? E eu usei comigo mesma, e o Teacher Daniel também usou, né, na sua jornada aí de aprendizado do inglês. Então, eu sempre recomendo assim, ó, que você se prepare um pouquinho aqui no Brasil. Mostre para você mesmo que essa oportunidade lá fora vai valer a pena, né? Então, como a gente citou aqui no começo, é um investimento de dinheiro, é um investimento de tempo. Quem não faz no treino, não faz no jogo. Então, se você não fala inglês aqui no Brasil, se você tem vergonha dos seus amigos, se você tem vergonha de falar na frente de brasileiro, se você tem vergonha de falar com um gringo, né? Se você não faz aqui, você não vai fazer lá. Então, eu sugiro sempre que o aluno já comece a estudar através de um método imersivo, comece a fazer as atividades em inglês, né, que você realmente tenha contato ou com nativos ou com pessoas que falam inglês aqui no Brasil, e depois você faça assim um intercâmbio, lembrando que o intercâmbio que eu recomendo é aquele que você vai para as ruas, você coloca a sua cara na rua e você vai lá realmente testar o seu inglês. Então você não recomenda que eu faça intercâmbio, você recomenda que eu faça uma imersão em inglês. Mas só faço uma imersão fora do país quando eu já estiver falando inglês. Exato. Não ir lá para aprender, Exato. mas sim sair daqui já falando e ir lá para ficar imerso na cultura americana. Exato. Não digo que você precisa ir com um nível avançado, nada disso, mas você precisa já se comunicando alguma coisa, porque lá você vai aperfeiçoar ainda mais. Agora pensa, se você é travado das 4 rodas, você não fala aqui, você vai achar que você vai chegar lá, quando o pessoal já tá falando no pace deles, assim como a gente fala no nosso português, achando que você vai entrar no ritmo, gente, não vai acontecer. A gente você fica só vai até gastar dinheiro. A gente fica até inibido, né, de falar, poxa, eu tô atrapalhando a conversa, coisa do tipo. Exato. Eu escuto muito isso, eu fiquei com vergonha de falar, porque tava todo mundo muito engajado na conversa, eu ia atrasar todo mundo, sabe? Ficar perguntando, can you repeat, please? Então, assim, é importante que você faça muito esse exercício aqui e depois você vá, assim, para uma imersão lá fora, para um intercâmbio lá fora, que seja. Então ficou bem claro que aprender inglês, se o meu objetivo é falar, aprender inglês tem que ser por imersão, seria o melhor caminho. E onde você acha que os alunos mais erram quando o assunto é aprender inglês aqui no Brasil? Olha, nunca pensei que eu fosse dizer isso, Teacher Daniel, mas eu acho que com toda a informação que a gente encontra na internet hoje, os alunos ficam extremamente perdidos.
Primeiro, que eles não sabem nem para que eles estão estudando, né? Eles vão lá, baixam um PDF aqui, baixam outro ali, segue o teacher Dennis, segue outro teacher. Gente. E aí, quando viu, eles estão com aquele monte de conteúdo, aquele acumulador nato, e ele não sabe nem por que ele está estudando. Quando foi que a gente imaginou que uma coisa tão boa quanto tanto conteúdo gratuito disponível na internet fosse virar um problema? É justamente isso que eu percebo mesmo. As pessoas estão seguindo milhões de professores, todos bons, não estou questionando nada disso, mas é que cada um fala uma coisa diferente e o aluno fica aqui sem saber, mas fulano falou para fazer aquilo, ciclano disse para fazer isso, e agora? Para que lado que eu vou, né? Exato. Sabe aquela famosa frase, muito chefe para pouco índio? É mais ou menos isso que acontece quando a gente vai aprender inglês, né, e acaba pegando ali um pouquinho de cada um. Como é que a gente faz para organizar isso? Bom, você como um coach que eu admiro demais, acho que você pode até falar melhor do que eu. O que você recomenda para os seus alunos quando eles pensam em estudar inglês? Primeiro passo, você tem que ter uma meta. Para que você quer inglês? Você tem que pensar para que você quer e onde você vai usar o inglês que você deseja. Podemos dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro para o pessoal entender? Com certeza. Muita gente me procura pensando assim, eu quero falar inglês fluente. Legal, imagina aí um nível de inglês fluente, seja ele qual for. Quando você estiver falando esse inglês fluente, o que você vai fazer? Porque o inglês ele não é a meta. O inglês ele é uma ferramenta. Que vai te levar para lá. Aonde você vai usar essa ferramenta é a tua meta. Né? Então a pessoa fala, eu quero, por exemplo, participar de um conference call na minha empresa, né? Quero representar a minha empresa internacionalmente, alguma coisa desse tipo. Legal. Primeira meta. Então a pessoa quer o quê? Falar inglês com uma desenvoltura parecida com a que ela fala português. Então essa é uma meta clara para a mente identificar. Poxa, agora eu tenho uma meta clara e objetiva. Esse é o primeiro passo. Se você não entender o resultado que você está buscando, fica impossível você procurar por uma metodologia que vai gerar esse resultado. Você precisa saber qual o resultado você busca e aí sim você alinha uma metodologia que se enquadre nisso, né? Exato. E olha onde está o grande problema, gente, nisso que o Teacher Daniel falou. Quando eu não sei o que eu estou buscando, qualquer conteúdo serve. Então, aquele professor que me ofereceu aquilo eu vou pegar, aquele PDF ali acho que eu vou guardar também, vou pegar um pouquinho de conteúdo ali. Então, você acumula um monte de informação porque você não sabe o que você está procurando, então qualquer coisa serve. E você nem pensa, né? Quais dessas informações são compatíveis com a minha meta, quais elas são úteis para agora, de repente para esse momento eu não preciso. Faz muito sentido, com certeza. Legal. Então, se não tiver uma meta, nem começa. Nem começa. Porque provavelmente é aí que vai dar erro. O primeiro passo é ter uma meta e depois procurar uma metodologia que entregue esse resultado, né? Exatamente. Atividades que estão relacionadas com o que você procura. E eu quero, na verdade, aproveitar esse momento também para te trazer essa reflexão, ok? Para você abrir os seus olhos. Para pensar, se você tem estudado inglês, já tentou metodologia, já tentou diversos professores, já baixou vários PDFs e até hoje você não consegue falar inglês, será que não está na hora de você tentar algo novo? Né? De parar para pensar realmente o que eu busco, o que eu quero fazer quando eu estiver falando inglês. E aí sim você encontrar a metodologia que vai te trazer esse resultado? Vale a pena pensar nisso também. Legal. Agora, fala uma coisa pra mim. E se eu não tiver dinheiro? Esse método de imersão serve pra quem não tem dinheiro? Gente, olha só o que a gente está entregando na mão de vocês. A gente está entregando ouro na mão de vocês. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que todo vídeo vai ter uma proposta de atividade? Então, se você não tem dinheiro, se você não está matriculado em alguma escola e você entender o passo a passo que a gente vai ensinar aqui para vocês, você consegue aplicar em qualquer lugar. Lembra que a gente falou sobre o método imersivo? Você precisa apenas estar em imersão, precisa apenas ter um computador, uma internet para você usar e você vai conseguir aplicar esse método numa boa sem gastar nenhum centavo. Poxa, legal. Você pode dar um exemplo um pouquinho melhor de como que a gente faz isso em casa? Claro, Por exemplo? Bom, em primeiro lugar, o objetivo aqui é você transformar o seu ambiente num ambiente inglês. Né? Então, inglês all the time, o máximo que você conseguir. Muita gente reclama ainda da falta de tempo. A partir do momento que você tem um sistema ali rodeado de inglês, você não precisa mais de tempo para estudar. Como é que a gente faz para praticar a imersão em casa? Uma vez que eu não tenho com quem praticar, também não sei inglês, como é que eu vou me corrigir? Enfim,
Como é que eu faço daí? Conta um pouco mais pra mim. Ótima pergunta. Gente, o que eu escuto de alunos é assim: Ai, teacher, eu não pratico inglês porque eu não tenho com quem praticar. eu mesma já usei isso muito como desculpinha. Mas a mentalidade que eu quero que você tenha aqui hoje é a seguinte: você vai transformar o seu universo num universo em inglês, ok? E aí muita gente fala assim, teacher, que nem o teacher Dani falou, poxa, mas como assim? Se eu não sei inglês, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? E aí eu quero que você volte um pouquinho, talvez você tenha esquecido, como foi aprender o português. Ah, boa referência. A gente aprendeu português muito antes de ir para a escola, não sabia ler, não sabia escrever, que a gente já conseguia se comunicar. Erradinho, falava do nosso jeito, mas a gente conseguia se comunicar muito bem. Verdade, quando a gente foi pra escola, a gente já era fluente no português, né? A gente era analfabeto, não sabia ler e escrever, mas a gente já sabia falar muito bem. E é exatamente essa técnica que eu vou compartilhar com vocês, que nós usamos na nossa metodologia, e é uma técnica que você já usou para aprender o português e talvez você tenha esquecido, que nada mais é do que você usar o registro visual, né? E aí tem muita gente que fala, teacher, nossa, eu sou muito visual, tudo que o professor ensina eu gosto de anotar, eu gosto de olhar. Que se eu não ver, eu não vou lembrar. Exatamente, mas olha, o visual, o registro visual que eu tô falando aqui pra vocês não tem nada a ver com papel, com caneta, com nenhum tipo de anotação. Até mesmo porque quando você começou a aprender português, você não sabia ler, não sabia escrever. Então não tinha papel. O teu visual era apenas observar o ambiente, o que estava acontecendo. Que não tem nada a ver com leitura. Exato. Leitura é uma coisa, observar o ambiente, o que acontece, como acontece, é outra completamente diferente. Exatamente. Legal. E aí depois nós temos o registro auditivo, que nada mais é do que você entender os sons que representam ideias. E tem muita gente também que confunde o registro auditivo, né, teacher Dani? Ah, eu só consigo... Essa aqui eu escuto muito, é bem famosa. Eu só consigo memorizar quando eu escrevo. Aham. Né? Porque como eu sou visual, eu tenho que ver a palavra, senão eu não consigo aprender. Exato. Mas, quando você era pequenininho, você não escrevia. Você era né? analfabeto. Não sabia queria nem ver. o que eram palavras. Pois é. Já começa por aí. E mesmo assim foi possível aprender. Exatamente. Muito antes de ir pra escola. Legal. E aí, o que acontece? Para muitos alunos faz muito sentido, né? Ah, ok, teacher, registro visual, auditivo, tô joia agora, né? Mas agora chegou um momento mais importante, que é a reprodução, que é a hora da prática. Então você vai colocar para fora, você vai reproduzir tudo que você viu do jeito que você escutou, né? Usando a sua musculatura mesmo para falar aquilo que você viu e que você escutou. E como eu faço para falar inglês, né? Eu vi tudo bonitinho, escutei tudo bonitinho, e como é que eu faço para falar se eu não consigo? Não sei falar, como é que eu vou falar se eu não sei? A sensação é exatamente essa. Não sei como fazer, mas você precisa reproduzir. Pode ser que na primeira vez, provavelmente a primeira vez que você fizer isso, você não vai gostar. Você vai falar, não quero que ninguém fique sabendo disso, não quero que ninguém veja. Mas é assim que a gente melhora, né? É pensar muito em como foi aprender o português. Você não saiu falando tudo certinho. Ixi, demorou uns 2 anos para sair alguma coisa quando era bebê, né? Muitos erros, né? E você falava muito com o corpo e a mamãe ia te entendendo aos pouquinhos. É a mesma coisa no inglês. Você tem que ter essa mentalidade, que os erros, eles fazem parte do seu aprendizado. Pois é. Aliás, eu tô aprendendo até hoje. Até hoje meu português... A vida nunca para de ensinar. Meu português está longe de ser perfeito, ainda erro e tô na luta aí para aprender cada vez mais, com certeza. O inglês não seria diferente. Então, o caminho para aprender a falar inglês está nos erros. Com certeza. Então, precisamos errar bastante. Legal. Conta pra mim uma coisa. Você já escutou em algum momento na tua história alguém reclamar? Alguma contraindicação por ter aprendido inglês? Nossa, inglês eu aprendi e foi ruim. Nossa, nunca escutei, eu acho que nem nunca vou escutar. Eu acredito que independente do seu objetivo, seja passar numa prova, seja entrar numa empresa, todo mundo, no final das contas, quer se comunicar. Eu tô te perguntando isso porque muita gente pergunta pra mim, por que eu devo aprender a estudar inglês? Eu acho que a pergunta certa é, por que não aprender? Por que não aprender? Porque não tem contraindicação, nunca fez mal pra ninguém saber um idioma mais, né? Exatamente. Bom, agora, como é que a gente pode fazer essa dinâmica de fazer uma imersão em casa? Como seria isso? Vamos imaginar, por exemplo, que eu tô com uma viagem marcada, quero ir para os Estados Unidos, né? E eu gostaria de me preparar em casa. Certo. Como eu poderia fazer isso? Fala um pouquinho mais pra mim. A primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Imagina que você chegou lá nos Estados Unidos. O que você quer fazer em inglês? Quero tomar um cafezinho. Starbucks. Muito bem, muito bem. Então já temos uma meta muito clara. O segundo passo, a gente precisa
consumir de pessoas que estejam pedindo cafezinho por aí, para que a gente possa fazer exatamente igual. Então você vai poder consumir isso através de séries, de filmes, pegar um conteúdo na internet. Então, basicamente, eu vou consultar na internet alguém que esteja pedindo café. Exato. E aí eu vou entender como essa pessoa faz para pedir café e vou fazer igual. Exato. A ideia seria essa. Lembrando de algo importante que a gente já tinha citado antes. Aqui o foco é a comunicação. Então a gente tem que escutar a pessoa falando, nada de ler, ok? O inglês dos livros é diferente do inglês que a gente encontra lá fora. Legal. Dá um passo a passo para mim. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Então, imaginando que você quer pedir o seu cafezinho, né? A estrutura é a seguinte. I would like... tananã, ok? Mas aí você vai perceber que no inglês do dia a dia, eles vão dizer I'd like. Legal. E isso tudo, consultando na internet, eu vi alguém pedindo café. É legal. Falei, vou pegar essa estrutura aqui e vou treinar. Exato. Bacana. A melhor forma de você realmente deixar isso automático é praticando. Então, o que você vai fazer? Lá na sua casa mesmo, você não vai apenas pedir um cafezinho, não pegar um cafezinho. Você vai pedir para Teacher Mandy, Teacher Mandy, I'd like some coffee, please. Boa. Teacher Mandy, I'd like some coffee, please. Yes, of course. E aí eu vou te entregar o cafezinho, né? E muitas pessoas falam, ai, teacher, não tem oportunidade de praticar. Você vai encontrar as oportunidades. Toda vez que você for pegar um cafezinho, I'd like some coffee, please. Vai tomar um café com a amiga, I'd like some coffee, please. Aproveitar todas as oportunidades de praticar aqui no Brasil. Exatamente. E aí, lembrando, né? Muita gente fala, teacher, tá bom, mas só dá pra usar essa estrutura pra pedir cafezinho? Não. Boa, e se eu tiver com sede? Eu gosto de tomar café com água. Como é que a gente faz? I'd like some water, please. Água a gente tá bebendo toda hora, então essa é uma que dá pra praticar sempre. I'd like some water, please. Ok? E aí você vai poder usar pra outras situações também. Uma vez que você tem essa estrutura já fixa na sua cabeça. I'd like. I'd like. Mudou a combinação, mudou o pedido. Então, para você que tem um vocabulário, uma dica aqui matadora para você, que tem um vocabulário de repente um pouco mais curto, tá começando agora. Opa, dica matadora da Teacher Mandy, anota aí. Imagina, Teacher Dani, você lá no Starbucks, tomando seu cafezinho já super feliz que conseguiu pedir inglês, mas bateu a fome. Não vai comer só porque não consegue pedir? É, como que eu faria para Vou começar? ajudar agora. Usando o I'd like, você vai apontar pro que você quer. I'd like that one, please. E com certeza a pessoa que tá conversando com você vai conseguir se comunicar, vai conseguir te entender. Sensacional, porque pode ser que eu não saiba o nome de algo que eles estejam vendendo ali, mas eu olhei assim e falei, acho que eu quero comer isso aqui. Então, basicamente, eu vou falar o I'd like e aponto pro que eu quiser. That one. I'd like that one. Aponto e pronto, problema resolvido. E mais uma dica também, Teacher Daniel, que até ajuda muito a você aprender por relevância. Poxa, percebi que ali aquele negócio, um negócio que eu tenho o hábito de comer. Não sei o nome ainda, mas eu vou procurar aprender. Isso é você ampliar o seu vocabulário aprendendo também por relevância. Mais uma dica aí pra vocês. Legal, porque aquela história, poxa, então já que eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que aprender o nome de todas as comidas? Vai dar muito trabalho. Vai. Não, aprende só aquelas que você pretende comer. Exatamente. Então a proposta de exercício agora pra você, até mesmo porque não adianta nada você ficar aqui assistindo esse vídeo se você não colocar isso em prática. Monte várias combinações. Eu digo assim, no mínimo 10 combinações com I'd like e encontre as oportunidades para você praticar no seu dia. Maravilha. Muito boa dica, gostei. E você se lembra de algum caso de alguém que aprendeu inglês por imersão? Olha, casos eu tenho vários, mas esse é o casinho do nosso coração. O xodó. O nosso xodózinho que a gente lembra com muito carinho. Que é a história do nosso filho, que aprendeu inglês sem nunca ter estudado numa escola, aprendeu apenas com a gente, convivendo num ambiente de imersão dentro do país. Aliás, nessa época ele não sabia nem ler e escrever em português direito. Tinha acabado de começar na escola, né? E foi observando muito a gente falar, assistindo séries, assistindo filmes, desenho, né? Então ele recebia muito input, ia falando errado mesmo, e hoje ele é fluente em inglês e nunca estudou numa escola tradicional, nunca estudou com livros, né, Teacher Daniel? Não, inglês não. E é engraçado isso, porque eu lembro que o ponto principal foi, toda vez que a gente ia falar com ele ou sobre ele, a gente falava inglês. Isso despertou uma grande curiosidade. E ele aprendeu rapidinho, né? Ah, sim, curioso do jeito que ele é. Falava, eles estão falando uma coisa que eu não tô entendendo, eu quero entender. E foi assim que começou a despertar o desejo dele de aprender. E olha, foi um processo muito simples como foi aprender o português. Com certeza, né? E foi muito legal porque assim, basicamente a gente fez o processo de imersão. Porque a gente transformou o ambiente da casa
em atividades em inglês. Então, toda vez que ele queria pedir alguma coisa, fazer alguma coisa, a gente incentivava ele a fazer inglês. Como que seria esse incentivava ele a fazer inglês? Ele pedia algo em português e a gente devolvia a frase dele em inglês. Então, dessa maneira, a gente foi desenvolvendo ali a comunicação em inglês e, basicamente, a gente transformou as mesmas atividades que ele gostava de fazer, só que a gente fez tudo isso numa imersão em inglês. E é até legal, gente, que a gente tá comentando do Vitor, porque o Vitor, ele era uma criança, né? E aí tem muita gente que fala assim, ai, teacher, poxa, legal, né, a história do Vitor. Mas ele era uma criança, crianças aprendem muito mais rápido do que adultos, né, teacher? Criança Você não aprende escuta mais muito rápido, isso aí eu já escutei muito. E, na verdade, qual que é a diferença do Vitor pra você que tá assistindo esse vídeo hoje? A diferença é que o Vitor, toda vez que a gente chamava ele pra falar inglês, que a gente propunha alguma coisa, ele tava curioso pra brincar, curioso pra se divertir. Achava divertido, né? Já os adultos, se eu chamar um adulto aqui, né, e falar assim, vamos conversar em inglês, vamos fazer uma atividade em inglês, a pessoa geralmente se assusta, ela se afasta. Aliás, se ela souber que a gente vai falar em inglês, talvez ela nem venha já corre. Exatamente. Então, por isso que a gente fala muito sobre mentalidade, né, na nossa metodologia, porque isso faz grande diferença. Não tem a ver se você é velho, se você é novo, se você é criança, e sim na mentalidade que você tem para aprender. A partir do momento que você tá pronto para aprender, você decidiu que você quer aquilo de verdade, não tem como dar errado. Eu acho que a grande diferença... A criança, na verdade, é um exemplo a ser seguido, né? Com certeza. Poxa, a criança aprende mais rápido. Por quê? Legal, vamos entender o que as crianças fazem que os adultos não fazem. Exato. É simples. Se você reproduzir o comportamento das crianças, vocês vão perceber que vocês conseguirem reproduzir, vocês vão ter o mesmo resultado, com certeza, muito rápido. Muito bom comentário, Tixerena. Eu lembrei agora que eu costumava falar assim para os meus alunos, olha, se você quer ser fluente no inglês de verdade, pense assim, o que será que um bebezinho faria nessa situação? Será que ele pegaria um caderno e ficaria anotando? Será que ele se esconderia por medo? Né? Então, se você tiver essa mentalidade de pensar o que um bebezinho faria, vai ficar mais fácil de você ir transformando aos pouquinhos o seu modo de pensar. E falando ainda de prática, esse negócio de copiar o comportamento, né? Uma coisa que eu vejo muito nas crianças é assim... Criança é muito curiosa. Ela vê alguém fazendo alguma coisa e ela imediatamente começa a reproduzir todas as oportunidades possíveis, né? Exato. Criança é meio repetitiva às vezes quando tá aprendendo alguma coisa, né? E eu já vi alguns adultos fazendo isso, inclusive gente famosa, né? Um bom exemplo é a Anitta. Exato. Né? Goste ou não goste da Anitta, não é disso que eu vim falar aqui. Que é melhor. Gente, ela fala 3 idiomas fluentes. Tá? E o inglês, eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista dela, ela falava muito sobre isso, que ela aprendeu de verdade entrando em contato com as pessoas, errando, observando o que elas faziam, como elas faziam e de repente reproduzir. E foi assim que ela desenvolveu essa capacidade de comunicar, né? E assim, funcionou também para um adulto, uma personalidade, e independente se você gosta ou não da Anitta, foi assim, ela usou essa metodologia e funcionou. É admirável, então, gente, isso a gente tem que admitir. Resultado, vamos respeitar o resultado, não tem jeito. Então é o que a gente sempre fala, nós somos fãs de resultado. Poxa, viu que alguém fez ali um negócio que deu certo? Falar, vou copiar ali, né? E com certeza vai dar certo pra você também. Eu lembro que até dessa reportagem que a Anitta fez, ela falava muito sobre isso. Eu já tinha estudado inglês, mas eu não conseguia falar. E eu realmente me soltei quando eu fui pra arena, quando eu fui me comunicar com as pessoas, né? E muitos erros no aprendizado, mas hoje ela tem um inglês admirável, um inglês Pagou muito bonito. mico, dava risada dos micos, né? Se divertia com eles e foi aprendendo assim, com certeza. E depois de tudo isso que eu falei aqui pra vocês, pode ser que alguém ainda esteja pensando assim, ai, teacher, mas olha, eu ainda consigo me virar a ser um inglês, né? Mas como eu falei pra vocês lá no começo dessa aula, em 10 anos o inglês vai ser requisito básico. Então, pra você que foge do inglês como o diabo foge da cruz, vai ter um momento que não vai ter mais pra onde fugir, não vai ter mais pra onde correr. Melhor se antecipar. Exato, e isso não é papo de Teacher Men's, Teacher Daniel, não. Olha, como vocês podem ver aqui, eu separei essa matéria do site Terra que diz o seguinte: falar inglês é chave para aumento de salário e empregabilidade. Ou seja, em até 10 anos, ser fluente no idioma será um requisito básico para o mercado de trabalho. E nessa aula de hoje nós falamos muito sobre o aprendizado através de imersão. Olha o que o site diz: cursos imersivos podem ajudar a alcançar a proficiência em menos
menos tempo. Então, gente, nada de esperar 10 anos para começar a se preparar. Eu quero ver todo mundo preparado para essas oportunidades que vão surgir. Já imaginou como seria ganhar o dobro do que você ganha hoje simplesmente por você saber falar inglês fluentemente? Eu quero. Seria bom, né? Nossa, demais. Ainda mais nos dias de hoje. Quem não quer ganhar o dobro do salário? Eu quero. Agora eu quero te convidar a dar uma viajada aqui comigo. Imagina você naquela sua viagem da Disney, viagem dos sonhos que você sempre quis ir com a sua família. Só que agora é diferente. Você fala inglês e você tá lá entendendo tudo que tá acontecendo no parque, se envolvendo com a história. Você consegue falar para os seus filhos o que tá acontecendo. Você consegue ir no hotel, fazer o check-in. Você se sente parte daquela cultura 100%, simplesmente porque você consegue falar inglês fluentemente. Por outro lado, para de repente você que quer representar a sua empresa internacionalmente, mas você nunca teve coragem, por sentir que seu inglês nunca esteve do jeito que deveria estar. Imagina como seria você chegando lá, falando com confiança, passando toda a mensagem que você quer passar, olhando os seus colegas, o seu chefe te olhando com aquele orgulho, falando, nossa, essa pessoa aqui faz parte da minha equipe. Já pensou como seria poder entender e ser entendido simplesmente porque você fala inglês? Nossa, aquele olhar do chefe, né? Cara, conto contigo. Que bom saber que eu posso contar contigo na minha equipe. Isso simplesmente é por causa demais. do teu inglês. Isso é libertador. E é exatamente isso que eu desejo para você. Assim como um dia na minha vida, o inglês, aprender a falar inglês me abriu tantas portas que hoje eu me encontro na profissão que eu amo, na profissão que está realmente alinhada com a minha missão. É exatamente isso que eu quero para você. Eu quero que o inglês realmente abra portas, mas existe algo muito importante que você precisa fazer, né? E é uma reflexão que eu quero deixar antes de acabar esse vídeo. Até quando você vai deixar as oportunidades passarem, né? Achando que, o inglês não é pra mim, eu vou esperar mais um pouquinho, né? Enquanto você não se prepara, outras pessoas saem na sua frente. Então, que hoje você possa aproveitar toda essa aula, né, que a gente trouxe aqui do Destrave Seu Inglês em Minutos e você possa colocar tudo em prática. Porque, como eu falei pra vocês, não existe resultado, não existe fluência se realmente você não colocar tudo que foi ensinado aqui em prática. Então, o que a gente deseja é que essa mensagem realmente fique no coração de vocês e que vocês possam realmente colocar em prática para que essa mensagem possa dar frutos. Eu tinha que falar alguma coisa agora? E só pegando o gancho do que você estava falando aqui sobre missão, isso é um negócio muito legal, né? Eu não consigo imaginar a minha vida sem inglês, né? Eu gosto de falar que o inglês com certeza faz parte da minha vida. E eu acho que quando a gente fala de missão, é a missão que a gente tem de passar para as pessoas tudo que a gente aprendeu de inglês, como que aprendeu, o que funcionou, o que não funcionou, e dar um caminho mais curto. Primeiro, para mostrar para elas que é possível. Se a gente conseguiu, qualquer um consegue. Com certeza. E um jeito mais simples e mais rápido de chegar lá. Exato, o inglês não precisa ser esse bicho de 7 cabeças que as pessoas ainda acreditam ser, né? E um compromisso que eu e o Tireno nós fizemos quando a gente se tornou fluente foi exatamente esse. Quero compartilhar com o maior número de pessoas o meu conhecimento, né? E não tem nem a ver com o nosso conhecimento de inglês, porque inglês por inglês, você pode pegar aí na internet e você vai aprender sozinho. A gente quer te mostrar alternativas mais rápidas, como você disse. Aqui no país, a gente não precisa ir para os Estados Unidos para aprender inglês, é possível fazer isso tudo daqui. Para falar a verdade, é possível fazer de dentro da sua casa. E o principal, mostrar para você que você é o único, simplesmente a única pessoa responsável pelos seus resultados. A chave está nas suas mãos, você só precisa usar. Então, que você guarde essa mensagem no seu coração, lembrando, o mais importante é colocar tudo isso em prática. E por hoje é só, espero ter te ajudado com essa aula de hoje. Se a gente te ajudou, o que você está esperando, já dá o seu like, se inscreve no canal, ativa também as notificações para você ficar sabendo tudo que está acontecendo aqui no canal. E a gente vê você na próxima aula com muito mais conteúdo. Bye, bye! Tchau.